Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês ao vivo aqui para nós falarmos sobre o dinheiro resultante da produção de soja, de cereais, de milho, etc. Mas, essencialmente, nós vamos falar sobre administração financeira, vamos falar sobre gestão dentro da propriedade, uma condição que todo mundo diz que entende, né? Todos nós negociamos, os produtores negociam sua soja, mas poucos conseguem realmente ter tranquilidade na sua administração financeira. Sobre isso, eu estou convidando o meu amigo Paulo Nicola, que está conosco ao vivo, direto de Santiago, no Rio Grande do Sul. O senhor Paulo Nicola é um empresário de sucesso e também um produtor de referência no Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Paulo Nicola fez 2 livros, o primeiro, ele escreveu A Lógica da Economia Rural, e o segundo, que é o mais bem atual, é esse daqui, Lucre Sempre com a Soja. Vamos falar disso porque esse sempre é que me chamou a atenção. Por quê? Bom, primeiramente, Paulo, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Obrigado, João. Boa tarde. Uma satisfação bem grande, João. Muito bom. Estar no teu programa. Muito bem. Então, assim, vamos fazer uma pequena contextualização, né, Paulo? Porque nós vamos falar de um assunto que todo mundo vai ter maior interesse em ouvir. Mas hoje, né, os preços da soja foram excepcionais mais uma vez, né? A maioria dos preços ficaram, em boa parte do dia, acima de $9 por bushel lá em Chicago, com o prêmio $10 por bushel, $10. E graças ao nosso câmbio, né, dentro da roça, R$100, se não acima, dependendo dos fretes, etc. Muito que bem. Outra contextualização que nos leva a dizer isso, do início da nossa conversa, Paulo, é que com esses preços, comparando a média dos preços das últimas safras, a soja está cerca de 30% acima da média. 30%. Com uma lucratividade nesta safra, comparando a média, de 25%. E mesmo assim, Paulo, tem gente que está, né, enforcado, quebrando, não conseguindo administrar. Aí você vem com o seu livro e diz assim, lucre sempre com a soja. Aí o nosso telespectador, o produtor vai dizer assim, Paulo, com $10 até eu. Mas você está dizendo que na média, até mesmo quando os preços caem, a lucratividade se mantém para quem consegue fazer média? Por favor, nos explique isso, Paulo. Tá, João, eu justamente já coloquei esse título, Lucre Sempre com a Soja, que é para chamar a atenção, principalmente do pequeno e médio produtor, né? O grande produtor, ele é bem capitalizado, ele tem um bom sistema de contábil, financeiro, mas a preocupação e o meu foco, João, sempre foi o pequeno e o médio produtor, né? Inclusive, deixa eu ver se consigo me explicar, todo e qualquer produtor que não entrega, digamos assim, que entrega seu produto em cooperativa ou em armazém, ele perde muito. O pequeno e médio produtor, eles não têm uma estrutura de armazenagem. Por exemplo, eu vou te citar aqui, a Agropan, aqui na nossa região, que a Agropan está situada, a cooperativa, está situada na maior região produtora de soja aqui do estado, né? E eles têm lá, João, em torno de 1.800 associados, né? João, somente 10% dos produtores têm unidade de armazenamento própria, ou grupo de familiares que depositam ali. O resto dos produtores, eles entregam produto na cooperativa. Então, para eles não interessa muito, digamos assim, o mercado internacional, porque eles têm que comercializar ali e o preço ali é pedra. Você não tem mais o que fazer, né? O que eu procuro divulgar, eu escrevi os livros justamente para esse produtor que entregou o seu soja na cooperativa, né? Ele está um tanto amarrado, né? E eu digo o seguinte, João, o próprio Notícias Agrícolas, eu conversava contigo e comentava esses tempos, tem excelentes técnicos, que nem agora acabamos de ver essa entrevista, a respeito do mercado de soja, que eu achei fantástico, fantástico. É uma orientação muito útil, assim, top 10
para quem tem soja disponível. E aquele produtor que me chama a atenção, que são 85%, esses, a comercialização é bem diferente de quem tem soja guardado em casa. O que eu penso, João, e que eu descrevo e defendo muito em alguma palestra que eu dou? O produtor, na minha maneira de entender, ele é produtor até o momento que encerra a safra, né? Ele plantou, ele colhe, paga as contas, encerrou a safra, né? Ele pega, até aí ele é produtor. Agora, o momento que ele vai pegar o soja que sobrou, né, e vai especular com esse soja, ele passa a ser o quê? Investidor. Então, ou especulador, né? Porque depois que tu tens o soja disponível, que tu não depende mais de conta, aí tu só vai arriscar o quê? O que te sobrou, tudo bem. Mas até ali, João, tu tem que garantir que tu vai tocar a tua vida, né? Com segurança, porque, João, o que eu penso? Quem se propõe a administrar qualquer atividade que domina os contratempos, domina os gargalos, ele é obrigado a administrar para superar dificuldades. E eu não aceito, João, eu não aceito que alguém diga que vai mal na agricultura, principalmente na sojicultura, porque um ano fez seca, ou outro ano o preço está baixo e é por isso que eu estou mal. João, em qualquer atividade, se tu fracassou, se tu quebrou, é porque tu não administrou bem. Qualquer atividade que exista. Então, o produtor, ele também vai ter que achar um jeito, e existe, João, pode ter certeza, de ir bem sempre com a lavoura de soja. E é o que eu procuro demonstrar ao longo do todo o trabalho que eu fiz. Tá, deixa eu dizer duas coisas, então. Três, na verdade. A primeira é que nós estamos iniciando aqui com o São Paulo, Nicola, uma tentativa, vamos ter êxito, de fazer uma série de reportagens onde a gente vai tentar auxiliar os produtores, esses 85% que o São Paulo Nicola citou, que não são os empresários, que não têm soja disponível, né? Que são os produtores rurais, a entender melhor o mercado, né? E ter lucro sempre, como ele diz. A segunda coisa, eu quero fazer até uma espécie de uma meia-culpa, porque nós aqui achamos que nós temos muito êxito em informar aos produtores, empresários que entendem o que é um bushel, como é que se negocia na bolsa, que a bolsa sobe e desce, essas oscilações. Mas o seu Paulo está nos chamando a atenção, e faz muito bem, e nós temos que prestar muita atenção nisso, de que a grande maioria negocia por sacas. Os preços de Chicago são decorrentes para ele do dia a dia. O importante para ele é a saca. Por isso que eu pergunto, São Paulo, agora. Normalmente é o próprio site, Notícias Agrícolas, mas todo o contexto da soja empresarial valoriza muito a produtividade. O produtor tem que chegar a 90 sacas. E você diz de novo aqui em nosso livro, né, que é mais importante quantas sacas de soja sobram para o produtor. Então, São Paulo, é mais importante o que sobra do que a própria produtividade? João, são duas épocas totalmente diferentes. Tá? Até um passado recente, mas passado, questão de 3 anos atrás, coincidiu com o primeiro livro que eu escrevi, o produtor, ele era, digamos assim, ele perseguia a produção, mas isso tem uma explicação, João. Quando houve o crescimento global da economia, puxado pela China, a China começou a importar o equivalente a toda a safra do Brasil, houve uma necessidade do mundo produzir alimento a qualquer custo, pois o crescimento no mundo inteiro foi grande, né? A economia deu um boom e todo mundo queria comer mais e queria colher melhor, e houve financiamentos e houve recursos para pagar qualquer tipo de investimento na agricultura. E o mercado exigia alimento. O mercado queria alimento e não olhava quanto custava,
né? E todo mundo correu atrás da produção. Pode olhar, João, as companhias, essas empresas grandes de tecnologias, maquinário, produção de semente, produção de adubos, formulários, isso aí se investiu bilhões, né? Uma colheitadeira, olha a evolução, isso aí houve recursos para pagar tudo isso aí, e o produtor tinha que produzir. O mundo queria alimento e pagava para ter alimento, e o mundo corria atrás, né? E foi realmente um crescimento, e o produtor tinha que produzir, e ele não olhou muito o custo disso aí, porque tudo dava lucro. Só que, João, agora mudou o ciclo, né, João? Agora a economia estabilizou, né? Tem uma competição muito forte no mercado, né? Hoje em dia, a questão do próprio capital. Quais são as fontes de recursos, João, que tu enxerga para o pequeno e médio produtor hoje, para ele conseguir plantar sua lavoura aí de 350, 400 hectares? Pois é. A gente só tem o Plano Safra. Tá, e o Plano Safra, muito bem. O Plano Safra parece que tem um limite, parece não, tem um limite por CPF. Tem. Tá. O recurso que ele tira lá, ele não consegue plantar. Se ele entrar nos recursos livres do banco, os juros inviabilizam, porque as margens de lucro reduziram bastante, né, não? Então, aí começa o nozinho da questão. Da onde o produtor tira recursos para tocar a função dele? Quem abre uma padaria tem que ter recurso, quem abre uma farmácia tem que ter recurso. E o produtor? Né? O único lugar hoje em dia que o produtor, além daquele plano safra, que é um valor mínimo em relação ao que ele precisa, ele tira do lucro dele. Ele é obrigado a ter lucro para se autofinanciar. Nós estamos no Brasil, não podemos esquecer. Qualquer lugar fora do Brasil, existe uma política agrícola bastante intensa de proteção que o governo dá ao produtor. Até antigamente tinha preço mínimo, você lembra? Tinha preço mínimo do soja, preço mínimo do café, preço mínimo do arroz. Né? Isso aí não tem no Brasil. Né? E a nossa política agrícola do Brasil é péssima, e o produtor aqui tem que se virar nos 30. E ele é obrigado a fazer dar lucro. Porque, queira ou não queira, se ele não fizer dar lucro, ele não vai conseguir fazer a roda girar. Então, o meu foco é o quê? É mostrar como ter lucro sempre, e acredite que é possível, porque se eu vou administrar alguma coisa, sabendo que eu tenho risco de seca e tenho risco de preço baixo, e não conseguir cruzar essa barreira, a minha propriedade vai passar na mão dos outros. E o exemplo maior que eu dou, João, se você olhar, aqui eu vivo no meio de pequenos e médios produtores, é incrível a quantia de propriedades que estão trocando de mão. Eu vou te dar um dado incrível. Conheço produtor que tem em torno de 130 contratos de arrendamento. Sabe o que é isso, João? Nossa. São 130 pequenos e médios produtores que não acharam o caminho de como fazer a propriedade dar lucro. Isso aí já aconteceu no passado, João. E posso acrescentar, São Paulo? Posso acrescentar? Pode, porque assim, a gente está evitando de querer ser sensacionalista, no que não precisa, mas o que o São Paulo de Cola está nos dizendo, meus amigos, é que ele está extremamente preocupado com a possibilidade de mais gente sair do ramo. Porque, assim, e de outro lado, olha que coisa surpreendente, ao mesmo tempo o São Paulo fala que para ter lucro é fácil, basta anotar, né? Fazer médias e controlar os gastos. E mais, vou fazer uma revelação aqui. O São Paulo vai dizer para a gente nas outras reportagens, nas outras entrevistas, que ele próprio tem uma retirada acima de 10 sacas. Chuva ou faça sol, ou seja, preços altos ou preços baixos, ele mantém a média e tira 10 sacas de lucro para ele. É isso, São Paulo? Exatamente isso aí, João. Tá? Porque se eu não fizer isso, como é que eu vou sobreviver? Né? Eu dependo da minha atividade tem que estar bem. Mas, João, nós passamos por um processo bem igual a esse que nós estamos passando agora. Né?
Você se lembra quando houve esse boom em tecnologia que sobrou? Quando é que se imaginava na época, João, que um tratorista fosse subir em cima de um pulverizador guiado por GPS, ele lidar com concentração de cauda, ele lidar com regulagem sensível? A evolução da tecnologia foi acompanhado pela evolução do produtor. O produtor evoluiu muito. Dizem que aconteceu isso, eu tenho dúvidas. Tá? Porque olhando o que está acontecendo agora, e não é questão de sensacionalismo, é uma questão de reflexão, João. Raciocina comigo. Eu não acredito que mais que 60%, 70% dos produtores tivesse aprendido a lidar com a tecnologia. Eu acho que 60%, 70% dos produtores não conseguiram acompanhar a tecnologia e saíram do mercado, abrindo espaço. O filho, que tinha a cabeça mais aberta, foi ficando na propriedade, as propriedades, em pouco menos de 10 anos. Se tu entrar em qualquer propriedade hoje, ninguém fala mais da dificuldade que tem de lidar com essa tecnologia. Isso foi o passado, João. Hoje, o que o produtor precisa fazer? Antes era produzir. Agora ele precisa fazer da lucro, João. E o que eu estou enxergando? E eu escrevi isso, João, já há 3 ou 4 anos atrás, e eu escrevi que nos próximos 2 anos, quer dizer, já até passou o tempo, que os produtores que não aprendessem a fazer a administração da sua propriedade, fazer a gestão financeira da sua propriedade, porque aquela parte técnica, ele já domina 100%, só ficou quem domina. E, João, está muito perto de acontecer de quem não souber lidar com a parte financeira da sua propriedade, ele vai entregar a propriedade para outra. Esses 130 produtores que entregaram a propriedade, João, e eu trabalho muito na área rural, e sou testemunha da quantia de pessoas que estão inviabilizadas de continuar plantando. E aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, esse ano tivemos aquela seca, e essa seca, João, está derrubando horrores de produtores aqui no Rio Grande do Sul. Já vim um pouco endividado, né? Hoje em dia... Mas assim, a seca não é a causa principal desse debacle administrativo das propriedades, mas sim a falta de gestão. Porque o senhor está dizendo aqui no seu livro, seu Paulo, de que a soja é a atividade mais lucrativa que nós temos no Brasil. Uma atividade qualquer no mercado dá um lucro de 1,8, 1,6, se muito. E a soja está dizendo que é de 25% a 30% de lucro. E, ao mesmo tempo, né, quase que com uma coisa conflitante, o senhor está dizendo que tem muita gente quebrando. O problema é administrativo, não ter gestão. Exatamente, João. Eu bato muito nessa tecla. Tá? O pequeno e médio produtor, ele não tem a cultura de controlar custos. João. Olha só, se o produtor... Eu não conheço produtor que tenha planilhas de custo adequada, né? Que controle os seus custos. João, se eu não consigo controlar quanto eu gasto, e tenho certeza, e vou provar que o produtor também não sabe quanto fatura, parece um absurdo no primeiro momento, mas nós vamos ver que é uma realidade, se não sabe quanto é que fatura, e não sabe quanto ele gasta, qual é o custo da sua atividade, como é que ele vai saber o que sobra, João? Me explica. O senhor faz exatamente isso. Vou pegar um exemplo, nem sei se são essas datas. O senhor vende em maio, e no momento que o senhor vende, o senhor faz suas compras. De modo que o senhor já tem os preços tanto de venda quanto os preços de compra. É quase que isso aí, João. É quase que isso aí. Eu acho, João, inclusive, que tem algumas orientações que os analistas fazem que eu discordo totalmente. Né? E aí no teu canal, né, que, como eu digo, ele vai de norte a sul no Brasil e tem, olha,
Graças a Olha, Deus. todos os cérebros que tem do agronegócio estão, e as grandes empresas todas estão aí. Mas quando eu ouço os técnicos no teu programa dizerem assim, o produtor tem que ir vendendo aos poucos para fazer média, João, meu coração acelera. Eu não aceito isso. Essa orientação, João, é para aquele cara que tem soja sobrando, né? E 85% dos produtores não têm soja sobrando. Como é que eu vou controlar a minha receita se eu for vendendo devagarinho, João? Eles nem falam em referência. Quer dizer, vai vendendo aos pouquinhos, não interessa se está bom o preço ou está ruim o preço. O produtor tem que saber se está bom o preço e travar e garantir o custo da sua lavoura. Então, Depois ele vai especular com o que sobrou, e aí pode dizer que é. Mas aí a gente entra. Deixa eu de novo antecipar aos nossos amigos do Notícia Agrícola. A gente pretende fazer várias lives com o seu Paulo Nicola. Sempre, nós estamos até escolhendo uma data aqui sempre às sextas-feiras, porque tem muito assunto. Mas veja o caso hoje, Paulo. $9, com o prêmio $10 por bucho, R$100. Vamos arredondar a nossa conta aqui, R$100. Baita preço, na roça, R$100, baita preço. Ouvindo o que você está dizendo, vamos liquidar, vamos garantir. Vamos imaginar que eu tivesse gasto R$50 para fazer aquele hectare, estou vendendo, desculpe, a saca, R$50, estou vendendo assim, olha que baita lucro que eu estou tendo, 50% de lucro, pimba, liquidei. Só que a gente sabe que o mercado é dinâmico. Pode ser que amanhã caia para 90, mas pode ser que amanhã suba para 110. Eu vendi hoje, eu não deixei de ganhar 10, Paulo? João, essa é a tua realidade. Você está falando do grande produtor. Agora raciocina comigo, tá? Eu sou capaz de apostar contigo que o pequeno e médio produtor não dá 10% que ainda começaram a fazer compras para a próxima safra. Essa disparada do dólar, esse produtor, pequeno e médio produtor, começa que ele não deve ter soja armazenada hoje, concorda? Não tem o que vender. E agora, olha só, essa disparada do dólar aumentou o adubo, herbicida, fungicida violentamente. Quer dizer, então, olha a dificuldade dele. Ele vai comprar os insumos para a próxima safra partindo de $1 lá nas nuvens. E como é que vai ser a colheita dele, João? Não sabe ainda, então, né? O preço está ótimo hoje, mas está ótimo para quem, João? Para quem tem produto. O mercado futuro, se você olhar hoje, o mercado futuro para maio deve estar um preço abaixo do que está na pedra hoje. Aqui na Agropan, hoje na pedra está 103 o soja, mas para maio está 99, começa por aí. Então, João, a realidade do meu produtor, e eu sou médio produtor, é essa, João. Se tu não tiver construído a tua liquidez com um pouco de lucro, para te impor um respeito hoje e ter adquirido o teu produto e travado o preço para garantir, né? Então, essa realidade que tu conta é muito linda, é muito maravilhosa. Agora, a rotina de 85% dos produtores, João, e é isso que está me trazendo até você, né? É que é diferente a rotina. Muito bem. Nós vamos tentar, com o seu Paulo Nicola, mostrar para esses 85% dos produtores que é possível ter lucro fazendo médias, anotando, tendo dados e tendo, olha a segunda coisa que o seu Paulo está nos dizendo, tendo a necessidade de ter liquidez, ter dinheiro na mão para fazer o melhor negócio na hora certa, as compras na hora certa. Senão você fica eternamente endividado. Não é assim, seu Paulo, que o senhor está nos explicando? João, me dê uma atividade comercial ou industrial que não precise de um capital de giro. Uma. Quem for abrir uma padaria ali na esquina, que eu vivo dizendo, não tem que ter um capitalzinho. Qualquer atividade, João, e o produtor precisa ter um capital mínimo para poder fazer com que a roda gire. Se não olhar esse foco, aquilo que eu te disse, João, quem não souber fazer a administração da sua propriedade, então, não vai fazer a roda andar. Então, assim, vamos dizer que ele consiga um bom lucro nesta safra.
Normalmente, ao invés de comprar mais terras, ele tem que deixar parado o dinheiro dele, parado, digamos, entre aspas, para que vai que o ano que vem os preços caiam e ele tem sobra para se garantir. É simples dizer isso, né? Mas essa é a lição principal, Paulo? É praticamente essa aí, João. O foco é quase que esse aí, né? O produtor de soja, João, ele lida com, digamos assim, na hora da colheita, entra um valor muito grande para ele, né? E muitas vezes ele, digamos assim, por não ter o controle das despesas, ele vê aquele volume de dinheiro e não sabe o que pode gastar daquilo ali, né? E o produtor, o sojicultor, tem na cabeça que liquidez tu consegue em 1, 2 ou 3 safras. E aí é um grande erro. Qualquer negócio vai evoluindo. Quantos anos tu levou para estar com o teu programa hoje aqui? 20. Qual empresa 20 que anos. grande? Não, as coisas, a roda vai devagarinho, João. Então, tu economiza 10%, no outro ano mais 10%, aí um ano tu compra. Eu vou te contar uma história. Ó. Eu, quando era gurizote de 12, 13 anos, nós tínhamos uma empresa, Nicola Máquinas e Implementos Agrícolas. Tá? E eu ia fazer chimarrão, a minha família sempre acordou cedo, tipo 6:30 da manhã já está todo mundo tomando chimarrão e começava a chegar os produtores, e ali eu me criava, ouvindo as conversas dos produtores. E naquela época, João, inclusive eu descrevo no meu livro, quando estivesse colhendo a safra, todo e qualquer produtor, todos, começavam a colher o soja, a primeira coisa que eles faziam era correndo comprar o adubo. Porque eles, na cabeça dos produtores, que eram muito menos técnicos e, digamos assim, menos conhecimento de números, de conta, eles só se preocupavam com duas coisas. Primeiro, comprar o adubo correndo, com o primeiro soja que tinha, e guardavam a semente em tulhas. Eu conheço um produtor aqui pertinho que tem uma tulha enorme de grande que ele colocava toda a semente dele. Depois que ele colhia, que ele guardava a semente e guardava o adubo, bom, a próxima safra estava pronta. Era uma maneira de tocar. Inclusive, isso aí originou um problemão para o agricultor de hoje em dia, né? As empresas usam esse artifício, João, da paridade de troca. Então, é a coisa mais linda de se ouvir. Aproveite e corra comprar o adubo, porque hoje, com 1,1 saco de adubo, de soja, você compra um saco de adubo. João, isso aí, João, é um absurdo, é um abuso por cima do produtor. Esse dado é de 40 anos atrás. Se falava em paridade quando o adubo era 30% do custo de uma lavoura. Hoje em dia, 30% do custo são os fungicidas. Os encargos sociais da mão de obra não chegavam a nem perto do que é hoje. Então, o adubo deixou de ser o foco principal. E, seguidamente, eu ouço aí até no Notícia Agrícola. A paridade para comprar. Não existe mais isso, João. Isso aí ficou, é coisa do século passado, João. Sim. Né? E as empresas, para motivar a compra do adubo, usam isso. Eu tenho duas perguntas básicas para a gente prosseguir aqui, mas acho que vou deixar para o próximo programa, porque é a essência de um outro programa, porque assim, quais são os maiores custos do pequeno e médio produtor e o que de fato o pequeno e médio produtor precisa saber para ter lucrar sempre com a soja. São dois temas que eu vou deixar para a próxima entrevista, mas vou dizer uma coisa surpreendente para o senhor não vai gostar do que eu vou dizer. Que apesar da sua enorme boa vontade e toda a sua razão que o senhor tem em demonstrar isso, o senhor acredita, porque nós vamos abrir aqui o Fala Produtor para comentar essa nossa conversa, o senhor vai ser apedrejado. Eu digo isso rindo, né? O senhor sabe disso, porque vai ter muita gente que não vai gostar de estar ouvindo o que o senhor está dizendo, principalmente, e o produtor não gosta que eu diga isso, que os preços estão ótimos. Né? O pessoal gosta de preços ótimos, mas não gosta que a gente diga isso, porque a realidade é diferente entre os produtores. A gente sabe disso, não é? Aí, quando eu digo que
com base nos seus dados, nós vamos mostrar os seus dados mais à frente, que com base nos preços médios, a soja está 30% acima. O produtor fala, não, João Batista, cala a boca. Senão os prefeitos vão aumentar os impostos, estamos nessa guerra aí com o negócio de ITR. Cala a boca, João Batista. Vai, cala a boca, Paulo. Mas essa é a realidade. O senhor tem um lucro de 30% acima. Agora, tem outros que não conseguem. É isso, Paulo? Eu vou te dizer uma coisa. Ó. Controle financeiro é muito mais simples que tu imagina. Né? Eu vou responder aquela pergunta. Eu vou responder a tuas perguntas de maneira bem generalizada. O que falta para o produtor ter lucro? Eu vou responder isso numa frase só. Tá? Falta para o produtor, escuta bem o que eu vou te dizer, uma rotina de comercialização da safra. O que seria rotina de comercialização? Eu estou abrangendo aí a venda da safra dele e a compra de insumo. Isso ele deveria fazer uma única vez no ano e nunca mais se preocupar com o preço da soja. E eu vou mostrar como é que se faz isso. Né? Torno a dizer de novo. Ele tem uma rotina para plantar a safra, certo? Por exemplo, quando chega em setembro, revisa o maquinário. Quando chega outubro, dia tal, ele já começa a plantar. Ele já sabe que tem que plantar até dia tal. Ele sabe tudo sobre essa parte técnica. Ele vai ter que agora saber como ter uma rotina para todos os anos fazer a mesma coisa. Mas espera aí, São Paulo, mas aí agora eu fiquei confuso. Na frase anterior, na pergunta anterior, você diz assim, tem que aproveitar o melhor momento. Agora você está dizendo que tem que ter rotina, eu não estou entendendo. Não, João, quando é que eu falei que tem que ter o melhor momento? O senhor tem que aproveitar os melhores momentos, tem que ter liquidez para poder comprar barato e vender caro. Então, veja bem, ó. Tá. Qual é o melhor momento de tu comprar? São duas coisas diferentes. Qual é o melhor momento de tu comprar, digamos assim, os insumos? Eu começo a comprar logo que começo a colher. Esse ano, vou dar um exemplo desse ano, a seca foi grande. As empresas, o que sobrou nas empresas de secante, de fungicida, essas empresas não vão segurar esse estoque até o ano que vem. Então, normalmente, essas empresas te dão um baita desconto para te comprar naquele momento. Entendi. Agora, tu tem que fazer isso todos os anos, é uma rotina. Eu, todos os anos, começar a pegar meus preços justamente quando tu praticamente terminando de colher. Isso é uma rotina, João, que todos os anos tu tem que planejar isso. E eu te garanto que se fizer isso, João, com pouca liquidez, que não é muito tanto quanto pensa, né, eu consigo fazer dar lucro todos os anos. Isso é fundamental. Agora, essa rotina, ela é fundamental. É essa rotina que vai levar o produtor a sucesso. Mas antes da rotina, e nós vamos, com a sua ajuda, ter uma planilha de custos, né? Porque a rotina de venda é quando o preço está bom como hoje, né? Desde que ele tenha a soja. Agora, o lucro é a diferença entre o que você vende e o que você compra, evidente. Agora, como é que faz para comprar direito? Aí você está dizendo aqui no seu livro, vou mostrar de novo, lucre sempre com a soja. Para lucrar sempre com a soja, você tem que anotar as suas despesas, é isso, Paulo? Olha que parece uma coisa tão simples, né? Vamos analisar friamente, né, João? Qualquer pessoa, qualquer atividade, tem que saber quanto gasta. Né? Não tem como, ninguém consegue tocar a vida, João, sem saber quanto gasta. Né? O brasileiro, olha só, tem uma pesquisa bem interessante de 3 instituições brasileiras que fala que 85% dos brasileiros, eles olham a televisão, é só R$200 por mês, eu compro a televisão e não faço conta do que eu já devo. Essa cultura, João, ele leva para a atividade dele. Como é que eu digo? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Atividade nenhuma aprende a fazer uma gestão financeira.
quem aprende são as pessoas que levam para dentro da sua atividade. É outra coisa, né? E outra, para a pessoa levar alguma coisa para dentro da sua atividade, ela tem que acreditar naquilo ali. Quando eu falar aqui como controlar o custo, se ele acreditar nisso, que ele vê que é um benefício, ele vai levar para dentro da sua atividade. Mas só que o nosso produtor não tem a cultura de controlar o custo. E eu faço uma aposta, um desafio aqui, João. Vamos lá. Eu faço uma aposta que os grandes também não controlam os custos. Quer dizer, não é que não controle, não controlam 100% dos custos. Tem uns nozinhos no controle de custo. Nós vamos ver isso lá dentro do maquinário. Eu não acredito que tenha algum produtor dentro do território nacional, no Brasil, que consiga controlar os custos de maquinário. Motivo. Tem um trator que está vencendo financiamento daqui a 3 anos. Ele não sabe quantos anos faltam para terminar de pagar o trator, não sabe quanto vai ser a prestação desse maquinário. Tem aquele tratorzinho que ele comprou, que ia vender, não vendeu, foi ficando na fazenda. Tem um que ele comprou, pagou a metade à vista, outra metade financiado. E eu duvido que ele saiba, quando chega no fim do ano, qual é o valor total do equipamento que ele tem para vender. Isso é um nó bem interessante, que foi o nó que eu mais gostei. E diria mais, né? Eu também duvido que ele saiba os custos fixos que ele tem com aquele maquinário que está dentro da propriedade dele. O custo fixo realmente, eu acho que dominam bem, qualquer um domina bem o custo fixo. Mas esse nó, João, eu te digo porque é o seguinte, eu também acompanho alguns grandes produtores, né? E eu já me envolvi com grandes propriedades. E realmente é muito difícil controlar o custo do maquinário, João, mas é possível. É possível. São Paulo, a conversa está boa, só que nós precisamos dar um encerramento nela, dizendo aos nossos produtores que nós estamos abrindo uma conversa, abrindo um tema fundamental, essencial para a sobrevivência dos produtores. Eu vou revisar aqui algumas falas que o senhor proferiu aqui nessa nossa conversa, porque serão temas para as próximas entrevistas que nós prioritariamente estamos escolhendo as sextas-feiras, final do dia, das sextas-feiras, para que essa conversa fique possível para quem tem mais tempo aos finais de semana. Mas o senhor disse, olha, soja é o negócio mais lucrativo que nós temos no Brasil. Está dando 30% de lucro. Este ano está com 25% acima da margem. E tem gente ainda assim quebrando. E mais, o senhor disse rapidamente, vamos aprofundar depois, que só se pode ter lucro com soja quem tem uma média de área de no mínimo 400 hectares abaixo, é quase que impossível. E de 400 para cima tem que aprender a controlar custos. E é isso que nós pretendemos fazer, e depois no desenrolar da nossa conversa a gente vai ter a ousadia de criar uma planilha para que os produtores acompanhem, e essencialmente nós do Notícias Agrícolas, né, São Paulo? Vamos nos penitenciar e olhar com muita atenção esse diferencial entre o produtor empresário que entende de bushel, de dólar, etc., que negocia por tonelada, daquele que negocia de saca por reais. Quantas sacas sobraram? É aquele que tem produto estocado, disponível, que sobrou para vender, e é aquele que, como nós vimos, nem começou a comprar ainda os insumos da próxima safra. Mas para dar um fecho na nossa pergunta aqui do nosso título mais importante que a produtividade é quantas sacas sobram, é isso? Exatamente. Não, é a saca que sobra que vai formar liquidez, João. É justamente o que sobra é que vai formar liquidez. Mas se eu tiver 90 sacas de produtividade, eu estou bonito, não estou, Paulo? João, eu conheço muita gente que colocou irrigação e aí que quebrou. Ixi. Porque vinha produzindo bem que eu digo mais ou menos, né? E aí deu um passo muito grande, né? E aí o custo foi muito maior que o retorno do capital e ficou com uma tremenda prestação para pagar. De novo, fazendo outro resumo. Não importa se você tem 90 sacas, 50 sacas de produtividade. O que importa é quantas sacas sobram para você. É isso? E para você, fazendo as médias, seja quando a produção aí no Rio Grande do Sul caiu para 30, ou seja, quando você conseguiu 90, você tirou as suas 10 sacas com lucro e manteve a sua empresa em pé. É isso? Esse é o foco.
É isso que eu quero levar o produtor a fazer. Ele ter a mesma renda, tanto colhendo 60 como colhendo 40. Essa é a questão. Né? E nós vamos chegar lá, João, pode ter certeza. Muito bem, fica aí então, portanto, amigos do Notícias Agrícolas, com a imensa presteza do seu Paulo Nicola em nos ajudar, esses temas que nós pretendemos levar à frente para vocês. Vamos trabalhar para que o produtor saiba ter cada vez melhor a sua gestão financeira dentro da propriedade e, essencialmente, tentar evitar que mais gente saia da atividade. Acho que é essa a nossa missão, né, seu Paulo Nicola? Sim, tanto aqueles, né, que estão saindo como os que estão chegando, né? Principalmente, inclusive, os que estão chegando, estão saindo. Aprendam, João, né? foi um prazer bem grande, João. Enquanto tiver quarentena, sexta-feira, contem comigo. Muito bem, então todas as sextas-feiras pretendemos fazer a continuação dessa conversa, sempre às 17 horas, para que fique on demand essa conversa extremamente importante para a sojicultura brasileira. Seu Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente, até a próxima sexta-feira. Obrigado, João. Um abraço. Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, essa é a nossa proposta, fazer também com que os produtores que não negociam com a bolsa, vamos dizer assim, entre aspas, saiba como fazer, como ter lucro com a soja, né? Fazendo média, fazendo custos, anotando e sendo um produtor também empresário dentro da porteira. Essa é a nossa missão, essa é a função do Notícias Agrícolas. Nós aguardamos vocês, continuamos de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem formados do meu Brasil. E vamos em frente. Viva o Brasil!